Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância, um seminário preparado por Deus para abençoar a vida de todos aqueles que não podem estar dentro de uma sala de aula, mas que Deus quer que a aula chegue até você. Então, nós estamos aqui no ESTAD, que é o nosso seminário de educação teológica à distância, e nós estamos estudando sobre a inerrância das Escrituras, certo? A inerrância das Escrituras. E nós vamos ler o texto do profeta Isaías, no capítulo 40, capítulo 40 do livro de Isaías, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Certo. Isaías 40, versículo de número 8. Diz assim o texto sagrado. Então nós vamos ler. Boa noite a todos. É alegria estarmos juntos mais uma vez. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença para juntos, ó Deus, aprendermos de Ti, aprendermos da Tua palavra, aprendermos, Senhor, as Tuas bênçãos. Somos necessitados, somos dependentes inteiramente do meu Senhor. Estenda Tuas mãos para abençoar cada homem, cada mulher, cada filho, cada filha Tua, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja, ó Deus, abençoado poderosamente por Tua mão santa, por Tua mão poderosa na nossa vida nesta noite. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, de podermos, ó Deus, meditar na Tua palavra com graça, com unção. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, estenda a Tua mão sobre a nossa vida para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar do mal. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te pedimos e nós Te oramos. Então nós vamos estar estudando hoje sobre... Nós já vimos como a Bíblia chegou até nós. Nós estudamos sobre que a Bíblia passou do hebraico para o aramaico. Do aramaico ela foi traduzida para o grego, a famosa Septuaginta. Do grego ela foi traduzida para o latim. Do latim para o inglês. Do inglês para Lutero, ao mesmo tempo que traduziu-se do inglês, ele traduziu a Bíblia para o alemão, e à medida em que o mundo ia crescendo, à medida em que o povo de Deus ia sentindo os desafios, iam traduzindo a Bíblia com o objetivo de ensinar, com o objetivo de ter um instrumento para a divulgação do Evangelho, e uma das Bíblias famosas foi a Bíblia de Genebra, até que chegou a nossa Bíblia, Deus abençoe, a tradução em português do pastor João Ferreira de Almeida, que hoje é a Bíblia oficial dos protestantes. Aí nós começamos a estudar sobre inerrância bíblica, certo? Inerrância significa que nós acreditamos que a Bíblia não tem erros. Mas o que a gente quer dizer com a questão da inerrância quando a gente fala da Bíblia, certo? Então nós vimos que existem vários conceitos, que nós começamos na aula passada, que é a inerrância absoluta. A inerrância absoluta, ela crê que sustenta que a Bíblia, que inclui análises bem detalhadas de assuntos científicos e históricos, é totalmente verdadeira. Então ela acha que a Bíblia foi escrita, isso aí é um extremo. Ela acha, Ana Mara, Deus abençoe Kira Nogueira,
né? Aquela, Deus abençoe. Aquela é crente, aquela é a bênção do céu. Então, nós vimos que a Janamara é a primeira aula dela. Seja bem-vinda, Namara. Deus abençoe. Que Deus faça desse seminário um instrumento para abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles que você vai abençoar. Então nós vimos que inerrância significa que a Bíblia não contém erros. E existem aqueles que vão para o extremo, que sustentam que a Bíblia, certo? Ela inclui análises bem detalhadas de assuntos científicos e históricos e é totalmente verdadeira. Então, o objetivo da Bíblia não foi nos ensinar nem ciência, nem história, certo? Deus se revela através da ciência, capacitando, dando dons aos homens para que eles pesquisem, para que eles estudem, certo? Porque o objetivo da Bíblia é a salvação, certo? Aí existe outro conceito de inerrância, que é a inerrância plena, que é o que nós vamos adotar. A inerrância plena sustenta que a Bíblia é completamente verdadeira, certo? Do Gênesis ao Apocalipse, não é de capa a capa, porque a capa não foi inspirada, a capa foi colocada pelo homem, certo? Então o homem achou que só as páginas soltas, Mamito, Cardoso com Z, Cabra Macho, né? Então a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada. Apesar de o objetivo principal da Bíblia não ser informações científicas e históricas. Então, quando Deus inspirou a Bíblia, ele não tinha por objetivo ensinar ciência, né? Nem tinha por objetivo dar aula de história. As declarações científicas e históricas que ela fornece são completamente verdadeiras, certo? Então, quando a Bíblia faz uma declaração de cunho científico, Deus abençoe, Anamara, você é uma bênção do céu, Deus seja com a tua vida, com a tua família, e você é mais que bem-vindo, você é uma bênção de Deus para todos nós. Então, o que acontece? Quando a Bíblia é sagrada, né, a inerrância plena, ela diz o seguinte, que a Bíblia, quando fala de um texto, ela está falando do seu ponto de vista, certo? E ele é científico, é do ponto de vista fenomenológico. O que é isso, pastor? Fenomenológico são os fenômenos que estão ao nosso redor, como nós os vemos, certo? Então, a ciência, ela vê de um jeito. Por exemplo, a ciência, quando vai estudar os astros, o Sol, a Lua, etc., os planetas, as estrelas, ela utiliza um mecanismo diferente. Ela utiliza o telescópio. E cada dia mais poderosos, com lentes poderosíssimas, e em lugares estratégicos. Então, ela consegue lá em cima e observar coisas que a olho nu daqui não dá para enxergar. Mas quando os autores estão descrevendo as histórias, eles estão escrevendo do jeito que o olho humano vê, sem o telescópio. Então, quando o salmista diz que o sol sai como noivo de uma ponta da terra até a outra, ele não está mentindo e nem está afirmando uma verdade imprecisa da ciência. Do ponto de vista fenomenológico, ou seja, fenômeno que ele está vendo o sol como que sai de uma ponta e vai até a outra, que é o que a gente chama de nascer do sol e pôr do sol. Então a inerrância plena defende assim, que a ciência, olhando pelo telescópio, ela percebe que não é o sol que se move, é a Terra. Então a Terra vai girando, e aparentemente, mas ela está olhando do ponto de vista científico e não fenomenológico. E quando o autor bíblico está ensinando que o Sol percorre a Terra, ele está ensinando do jeito que qualquer ser humano vê. Então a ciência, quando ela entende isso, quando um cientista é explicado que a Bíblia não foi escrita para dar aula de ciência, certo?
mas que ela foi escrita do ponto de vista do fenômeno, né? Então, ele vai compreender, ele vai dizer, porque às vezes, irmão, nós dizemos absurdos. Nós queremos defender a inerrância da Bíblia e nós queremos defender de forma ilógica. A pessoa diz assim, eu creio tanto na Bíblia, que a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, dizem, eu creria. E eu sempre digo, eu não. Por quê, pastor? Porque Deus, meus irmãos, é sábio. E em sendo sábio, Deus não faz absurdos. Por quê, pastor? Porque o homem cabe dentro de uma baleia. Uma baleia, ela pesa várias toneladas. Ela mede, ela é quase do tamanho de um navio. Então, dentro de uma baleia, o homem cabe. Agora, como é que vai colocar num homem de 1,80 m, mesmo que ele tenha 2 metros, uma baleia de 40? Hein? Aí é absurdo, mesmo. Então, se Deus, para colocar uma baleia dentro de um homem, você já imaginou se Deus fosse botar uma baleia? Que tamanho seria a minha boca? Uma boca de 40 metros, meu irmão, certo? Então, para Deus colocar, a baleia tinha que, no mínimo, ser transformada milagrosamente numa sardinha para poder entrar. Então, por causa disso, o povo acredita, descrê na Bíblia. Porque muita gente diz coisas sem pensar. Diz assim, a baleia engoliu Jonas. Mas Jonas podia engolir a baleia, a não ser que ele cortasse em pedacinhos bem pequenininhos e passasse o resto da vida comendo baleia. Certo? Então, cuidado nas expressões que você afirma, para não ser absurdo. Aí o povo diz assim, ele deve ter lido isso na Bíblia. E quando a pessoa não leu, é uma interpretação dela, é uma interpretação absurda. Então, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que o sol parou. Ela vai nos dizer que a lua parou. Josué estava numa batalha. Ele precisava vencer aquela batalha. E estava escurecendo. E se escurecesse, ele não poderia vencer aquela batalha. Ele perderia a batalha. Então, o sol para e a lua para. É tanto que já está no final da tarde, na transição de tarde e noite. Erev Laila, certo? É tarde e noite em hebraico. Então o que acontece? Deus para. Certo? Do ponto de vista fenomenológico, de quem está observando sobre a Terra, o que parou? Parou o Sol, parou a Lua. Ele olha para o firmamento e vê que o Sol continua iluminando, para que ele ganhe a batalha. E que a lua está lá parada, certo? Então, o dia prolongou-se. Certo? Então, quem está olhando a olho nu, certo? Agora, quando você estuda ciência, você vai ver que o que parou não foi o Sol, nem a Lua. O que parou foi a Terra. A Terra é que tem dois movimentos. O movimento de translação que ela faz ao redor do Sol. Então, a Terra gira em torno do Sol. E ela leva 365 dias e 6 horas para fazer isso, que é o que a gente chama de ano. Mas ela também gira em torno dela. Então, o Sol está lá em cima e a Terra vai girando. Se a Terra para, quem está na Terra olha para o Sol e pensa que quem parou foi o Sol. Então a ciência descobriu que quem parou foi a Terra. E qual dos dois está certo, pastor? Os dois. O cientista, porque ele observou através de instrumentos poderosos, e ele descobriu que o Sol não gira em torno da Terra. Que é o que chamava-se antigamente a igreja, principalmente a igreja católica, acreditava no geocentrismo. O que é isso, pastor? É que a Terra era o centro do universo, então que o Sol girava em torno da Terra. Por isso ela fez um monte de interpretação equivocada e por isso a ciência caiu em cima da gente. E a ciência passou a ter raiva da Bíblia porque a ciência pensava que era a Bíblia que ensinava errado.
Então os cientistas abandonaram a Bíblia, porque eles imaginavam que a Bíblia ensina errado. Quando surgiu a Reforma Protestante e foram interpretar a Bíblia corretamente pelo método histórico-gramatical, vendo a Bíblia dentro do seu contexto histórico e vendo qual é o sentido do verbo, né, do substantivo, qual é, se ele é literal, se é figurado ou não, aí pronto, aí a Bíblia começou a ser lida novamente, feita uma nova leitura, e quando falar aqui em leitura, faz uma nova interpretação. Então o que aconteceu? Os reformadores descobriram que a Bíblia, quando fala em pontos científicos, ela fala do ponto de vista fenomenológico. Ou seja, para Josué e seus soldados, e Moisés, Arão e Ur, quem parou foi o Sol e a Lua, e eles estavam certos. Por quê? Porque eles não tinham, o ponto de referência deles era a Terra. Então, da Terra olhando para o Sol, quem parou foi o Sol. Certo? Agora, do ponto de vista científico, com telescópio, com ciência avançada, com principalmente, certo? Os satélites que são colocados lá no espaço, que emitem, né, imagens para a Terra, aí os cientistas perceberam, quando lançaram os satélites, que o Sol não sai do lugar, o Sol é o centro do universo. Por isso é chamado de heliocentrismo, porque helios é sol em grego. Então, a Igreja Católica, como partido dos fenômenos, ela dizia, não, a Terra é o centro do universo. E tudo gira em torno da Terra. Quando mandaram os satélites, olharam, o Sol fica parado. Quem gira ao redor dele é a Terra. E quando ela gira ao redor dele, ela leva 365 dias e 6 horas e 46 minutos para fazer todo esse giro. E é por isso que um dia é noite, em outro lugar é dia, lá no Japão é noite, aqui é dia. Então a Terra vai, e ela faz isso também em 24 horas, ela gira em torno do seu próprio eixo. Aí os cientistas, quando foram explicados, assim, por isso que eu digo, fazer um curso de teologia sério vai fazer com que você tenha uma capacidade de conhecer o seu Deus, de conhecer sua Bíblia, porque o nosso maior objetivo nesse curso é conhecer a Deus. Não é encher a cabeça de conhecimento, certo? E não fazer nada. E ficar apenas discutindo, é para levar o Evangelho com eficiência, certo? Pedro diz, o meu lema é o de Pedro. 1 de Pedro 3,15, ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Pastor, qual é o primeiro propósito da teologia? É que você seja mais crente, é que eu seja mais crente. É que a cada dia, a cada momento, nós nos tornemos mais convertidos. Que Cristo seja santificado no nosso viver, no nosso proceder, no nosso pregar, no nosso agir, nas nossas relações, no nosso trabalho. Mas tem uma segunda parte. O texto diz assim, e estáis preparados para responder com temor e tremor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Qualquer pessoa que perguntar de forma racional por que você crê que o sol parou, lá em Josué, está escrito aqui. Por exemplo, você vai para uma aula na faculdade e o professor vai tentar ridicularizar. O professor vai dizer, olha pessoal, nós estamos estudando aqui sobre astronomia e o sol, nós hoje vamos falar sobre o heliocentrismo. Aí eles vão começar logo assim. Galileu Galilei, antes dele Nicolau Copérnico, eles descobriram que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol da nossa galáxia. E que o Sol está parado e que os outros é que gravitam em torno dele, são satélites dele. Aí a Igreja Católica quis matar o Nicolau Copérnico. E aí o que eles fizeram, ele e o Galileu Galilei, quando eles foram chamados pela igreja, a igreja disse, olha, nega, diga que a Terra é o centro do universo ou morre. Eles, muito espertos, disseram, rapaz, olha,
a Terra é o centro do universo, vocês estão certos, o nome chama-se geocentrismo. Então, aí a igreja disse, tá bom, agora pode ir. Quando eles saíram, eles disseram, pá, eu disse aquilo para não morrer. Mas que a Terra não é o centro do universo, mas sim o Sol. Aí, com o passar do tempo, o pessoal começou a enviar satélites, começou a ver os movimentos dos planetas e começou a perceber que tudo girava em torno do Sol. Então ficou provado que era heliocentrismo. Aí a Igreja Católica teve que se retratar. Mas aí já era tarde, porque a ciência já estava com raiva da igreja e principalmente da Santa Escritura, porque imaginava que era esse o ensino da Escritura. Então, quando você aprende corretamente, aí o professor chega e diz, olha, rapaz, e os cristãos interpretaram erradamente o geocentrismo. Aí, sabendo disso agora, você diz, professor, posso dar uma opinião? Vocês podem. Professor, o autor da Bíblia estava vendo do ponto de vista fenomenológico. Aí você já fala bonito, aí o professor diz, como? Aí você diz, dos fenômenos. Ele olhou da terra para o céu, viu o sol parado, ele não tinha telescópio, não tinha satélite, viu a lua parada e ele registrou do jeito que ele estava vendo. Como o senhor vai passando no ônibus, está sentado, e o senhor está escrevendo, e o senhor começa a ver um monte de poste passando. Os postes estão parados, mas o senhor pode dizer que numa ligação, mulher, eu estou dentro do ônibus, e eu estou vendo um monte de poste passando. E isso é uma verdade. Quem está do lado de fora está vendo o poste parado, mas quem está dentro do ônibus que está andando, está vendo o poste passando. Então, depende de onde eu estou observando. Aí o professor fica todo besta, todo errado, e começa a respeitar você e diz, olha, rapaz, certo? E se você aprender, você pode dizer assim, eu estudei com o pastor Gilberto Rebouças. Se não, pelo amor de Deus, não diga que me conhece. Diga só assim, tenho muita vontade de conhecer, mas não conheço ainda, certo? Então, a inerrância plena, ela diz o seguinte, que os fatos científicos, a Bíblia não foi escrita para falar de ciência, mas quando ela fala, se você observar, ela está falando do ponto de vista de que o autor via as coisas. Então, ele vê o sol saindo de um lugar, é tanto que nós hoje dizemos que o sol nasce e o sol se põe, e isso é verdade do nosso ponto de vista. Mas se você for perguntar para um cientista, não, certo? Ele vai dizer que é a Terra que está girando e o sol está no mesmo lugar. Então, como a Terra está girando, então assim vai ter muitas coisas na Bíblia, por isso que nós chamamos de inerrância plena, depende da nossa interpretação, certo? E existe a inerrância limitada. É aqueles que sustentam que a Bíblia é inerrante em suas referências doutrinárias à salvação. Certo? Mas, que se tratando de outros fatos, tais como ciência, história, pode ocorrer erros. Certo? Então nós não cremos nesse tipo de inerrância. Certo? Nós cremos na inerrância plena, que a Bíblia não erra, certo? Mas quando ela fala do ponto de vista fenomenológico, do jeito que nós vemos, sem os aparatos que a ciência tem. Nós não vamos dizer assim, rapaz, o autor do livro de Josué, ele tinha um satélite. E ele, quando foi escrever a Bíblia, ele olhou e a terra estava parada, não. Naquela época, ele via. Então, nós já vimos quando a Bíblia diz que o grão de mostarda é a menor semente, era a menor semente da Palestina. Jesus não disse que era a menor semente do mundo. E nós vimos que lá não tem o artigo, a menor semente, mas uma das menores sementes. Então, a Bíblia, quando bem interpretada, certo? O grande problema é a nossa falta de interpretação. Por exemplo, você vai ver que em alguns lugares da Bíblia diz assim, Jesus curou um cego. Aí diz assim, e Jesus curou 2 cegos.
Aí o terceiro evangelho diz assim, e ele curou na entrada. O outro evangelho diz assim, curou na saída. Aí você diz assim, espera aí. Deus abençoe. Aí você fica assim, espera aí, pastor. Foram 2 cegos ou foi apenas um? Primeira pergunta. Segunda. Jesus curou o cego na entrada ou na saída? Aí quem não vai se aprofundar na Bíblia, descrê. Diz, ó, tá tudo errado. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu encontrei um monte de erro. Certo? E quanto mais você estuda a Bíblia, mais erro você descobre. Mas não é nela, é em nós. É. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu descobri um monte de erro em mim. E você vai descobrir um monte de erro em você. Porque nós vimos que enquanto nós lemos a Bíblia está nos lendo. É tanto que você lê e diz, epa, espere aí. Isso aqui Deus falou tremendamente comigo. Isso aqui Deus pode ter escrito há 4.000 anos, mas falou agora ao meu coração. Então o que acontece? Como é que a gente vai fazer quando a gente vê assim? Jesus curou um cego na entrada, curou outro na saída. E o outro autor, para complicar ainda mais, diz assim, curou 2 cegos. É porque a cidade de Jericó, ela fora destruída. Vocês lembram lá no tempo de Ló. E Deus amaldiçoou quem reconstruísse a cidade. Então o que os homens fizeram? Reconstruíram a cidade mais perto ali. Então, nos dias de Jesus tinha 2 Jericós. A velha, certo? E a nova Jericó. Então, tinha 2 Jericós. A nova e a velha. Aí Jesus curou, e naquela época tinha você entrar e sair da cidade. É por isso que Jesus diz, quem crê em mim entrará e sairá. Porque as cidades eram todas muradas. Certo? Então você entrava e você saía. Significa que você tinha liberdade. Aí o que acontece? Jesus vai entrando na cidade, certo? E ele vê um cego, cura o cego. Quando ele vai saindo da cidade velha para a cidade nova, ele encontra outro cego. Aí a Bíblia diz que ele vai saindo da cidade. Que cidade? Certo? A velha. Lembre-se que tinha 2 Jericós. Então Jesus entrou na cidade velha. Quando ele vai saindo da cidade velha, ele cura um cego. Aí ele vai caminhando para a nova Jericó, que tinha sido erigida, reconstruída. E lá tem outro cego. Aí a Bíblia diz, e Jesus saindo de Jericó, você saiu da velha Jericó para entrar na nova. Aí por isso que vai se usar. A palavra curou um na entrada, curou outro na saída. E aí o autor, que sabe que todo mundo já sabe dessa história, bota 2 cegos. Um na entrada, outro na saída. Um na cidade velha, outro na cidade nova. Aí a gente que não estuda fica meio doido. E quem vai ler a Bíblia sem querer estudar, malistênia, que prazer, que alegria, Deus abençoe. Então agora, quem compreendeu faz assim, para que eu possa, clica pelo menos aí para subir o bichinho, Quer dizer que você entendeu agora. Pastor, agora eu entendi, certo? Boa noite, Deus abençoe, minha santa irmã, certo? Deixa eu ver se eu estou conseguindo enxergar. Minha vista eu estou velho. Então vamos lá. O que acontece? Agora Jesus cura um cego na entrada, certo? E um cego na saída. Quando ele sai da velha Jericó, cura um cego. Quando ele entra na nova Jericó, ele cura outro cego. Então, para entender a Bíblia, a gente tem que estudar. Tem gente que diz que não precisa estudar. Aí a pessoa chega para você e diz assim, que negócio é esse aqui?
Foi um ou foram dois cegos? Foi na entrada ou foi na saída? Agora você já sabe. Certo? Na saída da velha Jericó, curou um. Na entrada da nova, curou outro. E aí o autor diz dois. Porque os autores que foram inspirados, eles nunca imaginaram que a Bíblia vinha tão longe. Que a Bíblia ia sair lá do Oriente e vinha até aqui ao Brasil. Ao Ceará, a minha, onde você está ouvindo hoje. Então eles não fizeram questão. Se eles soubessem que ia dar essa confusão toda, eles tinham dito, curou um na saída da cidade velha, curou outro na entrada da cidade nova, e o outro que diz assim, curou dois cegos, é porque vocês já sabem a explicação. Então, como eles não sabiam, eles não falaram. E como o povo para quem eles estavam escrevendo originalmente já sabiam, porque a Bíblia muitas vezes, a dificuldade da interpretação é porque a Bíblia é mais ou menos como alguém que está falando no telefone. Você só ouve de um lado, você não ouve do outro. A pessoa está, sim, oh, maravilha, coisa boa, lindo, oh, coisa tremenda, é do céu, pronto. Então você está vendo um lado, está ouvindo um lado, mas você não está ouvindo o outro. Então muitas vezes você vê Paulo dizendo, irmãos, vós sabeis o que o detém, até que seja revelado o iníquo. E os irmãos do outro lado, estavam recebendo a carta, sabiam, irmão Paulo, sabemos. Mas o que Paulo não sabia é que essa Bíblia ia chegar para mim e para você, que a carta dele vinha longe, ia ser traduzida para o português, certo? E aí nós ficamos com uma dificuldade enorme para interpretar, e nós temos que estudar muito para poder chegar a tentar saber o que Paulo quis dizer com essa história de o que o detém. Porque nós só ouvimos o lado de Paulo. Vocês sabem o que o detém. Mas nós não ouvimos do outro lado, as pessoas dizem, Paulo, o que o detém é o Espírito Santo, o que o detém é o Império Romano, o que o detém é a lei. Aí pronto, os teólogos ficam tentando achar o que o outro lado entendia. Isso é o que a teologia faz, certo? Então a inerrância plena, ela interpreta a Bíblia assim. Por exemplo, o registro, o que se entende por inerrância? A inerrância diz respeito ao que é afirmado ou declarado, não apenas ao que é registrado. Então, o que é que isso quer dizer, pastor? É que tem coisas que a Bíblia afirma. Tem coisas que a Bíblia simplesmente registra. E para você poder entender, a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é uma afirmação, Deus é o Criador. Por isso, os teólogos pegam esta afirmação, pegam esse texto, botam no lugar e dizem assim, Criador. Deus é Criador, porque isso é uma afirmação. Mas tem coisa que a Bíblia narra que outra pessoa disse, ela está só dizendo o que outra pessoa disse. Porque uma coisa é quando você diz assim, fulano, isso aqui é assim. Outra coisa é quando você diz, o fulano. Certo? É, por exemplo, você dizer, olha, Deus é o Criador. Aí, no mesmo texto, você está escrevendo, você diz assim, mas para outras religiões, o mundo, ele surgiu de uma explosão. Para a ciência, o mundo surgiu do Big Bang, de uma explosão. Aí você não está afirmando, você está dizendo o que a ciência diz. Então são duas coisas completamente diferentes. Então, uma coisa é afirmar, Deus criou o céu e a terra. Outra coisa é você dizer assim, olha pessoal, afirmei, agora eu vou dizer para vocês, para a ciência, o mundo surgiu de uma explosão. Você não está afirmando isso, você está dizendo o que alguém disse. Então a Bíblia vai dizer desse mesmo jeito. A Bíblia vai dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas a Bíblia vai dizer, por exemplo, no livro de Salmos, assim,
Disse o nécio no seu coração. Pensou. Nécio é o louco. Não há Deus. Então quem diz que não há Deus? É a Bíblia? Não. É o nécio. Então isto é um registro. A Bíblia está simples, o salmista está simplesmente registrando. Eu ouvi o fulano ali dizer que não há Deus, ele é louco. Não é o salmista que está dizendo. Por exemplo, o diabo não fala na Bíblia. O autor da Bíblia é que registra o que o diabo falou. Né? O autor da Bíblia é que Mateus diz assim, ó, o diabo disse, transforma estas pedras em pães. O diabo disse, pula daqui. O diabo diz, tudo isso te darei. Mas ele não está dizendo que o diabo fala em certas igrejas. Na Bíblia, não. Na Bíblia, há o registro do que ele diz. Certo? Então, Jesus, conversando com os apóstolos, deve ter contado a história da tentação. E aí, quando ele vai escrever o Evangelho, ele está fazendo ali a redação, e ele começa a registrar o que outras pessoas falaram, o que o nécio falou, o que o diabo falou. Deu para entender? É. Então a Bíblia não registra mentira, mas ela conta que Abraão mentiu. A Bíblia não fala mentira, mas ela registra mentira. Então quando a Bíblia diz, Abraão disse que Sara não era sua mulher, mas era sua irmã, não é a Bíblia que está mentindo. Quem estava mentindo era Abraão. A Bíblia, o autor da Bíblia está apenas registrando. Então quando a pessoa chegar para você e dizer assim, ó, a Bíblia tem um monte de erro. A própria Bíblia diz que não há Deus. Aí você chega para ela, você se equivocou. Não é a Bíblia que diz. Quem diz que não há Deus é o nécio. Mas a Bíblia diz. Mas a Bíblia mente. Está cheio de mentira na Bíblia. Você vai dizer onde? Abraão, não, a Bíblia está dizendo que Abraão mentiu. É como um repórter. O repórter está lá, aí ele diz assim, chamando agora, o apresentador diz, agora vamos ouvir o repórter que está na cena do crime. Aí o repórter diz, fulano de tal acabou de assassinar o cicrano. Ele não está mentindo, certo? Ele está apenas registrando um fato. Não foi ele que matou. Ninguém pode dizer, olha rapaz, o repórter acabou de matar alguém. Corre aqui, mulher, que o repórter acabou de matar. Não, ele está apenas registrando um fato. Então a Bíblia, ela registra o fato. E este é um sinal de que a Bíblia tem sua origem divina. Porque se a Bíblia fosse um livro humano, certo? Nós já vimos a doutrina da inspiração, ela jamais colocaria os defeitos dos seus autores, dos seus escritores, dos seus heróis. Você acha que se eu fosse escrever um livro sobre um herói meu, eu ia colocar que ele adulterou? Que ele mandou matar o marido da mulher? Mas a Bíblia diz que Davi adulterou e mandou matar Urias. Significa que a Bíblia não é um livro comum. Ela não floreia, enche de flores e diz assim, olha, nossos heróis são perfeitos. Não, a Bíblia faz questão de dizer que Sara disse assim, ó, bote essa mulher para fora de casa. Ela e o filho, manda embora. E que Sara, quando Deus disse, olha, você vai ter um filho, ela deu uma risada. Por isso o nome do menino é Isaac. Deus disse, bote o nome do menino de Isaac, que é para ela nunca esquecer que ela riu de mim. Então, a Bíblia vai mostrar os defeitos do ser humano, porque o herói da Bíblia não é Paulo, não é João, não é Abraão. O herói da Bíblia é Deus, e a Bíblia vai mostrar tanto os acertos como os erros. Vai dizer assim, Paulo, tremendo homem de Deus. Mas Paulo também, muitas vezes, era intransigente. Ele disse, João Marcos não vai conosco, Barnabé. Barnabé disse, Paulo, rapaz, é meu primo, é novo na fé, criado lá em Jerusalém, não está acostumado com esses pagãos aí, do pé rachado, pagão mesmo. Paulo disse, não vai, você escolhe.
Ou vamos só nós dois, ou a gente se separa aqui. Certo? Aí lá na frente, Paulo amadurece. Porque o bom da Bíblia é que a turma vai mudando, a turma vai crescendo. Aí Paulo chega e diz assim, envia João Marcos, porque me é muito útil. Paulo agora cresceu, se arrependeu, oh, meu Deus. Que besteira eu fiz e não ter investido naquele rapaz. O tio dele, Barnabé, investiu. O rapaz agora é um instrumento nas mãos de Deus. E agora eu já estou velho, estou precisando desse rapaz e não vou. Não admitir, eu vou dizer, eu estou precisando do homem, manda o homem. E se João Marcos fosse ruim, teria dito assim, não vou. Não vou. Não gostei do que ele fez, estou de mal, mas tudo era crente. Sabia que eram coisas do tempo que a gente... São coisas do caminho. Então, quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ver que as personagens da Bíblia, elas vão mudando. Elas vão mudando. E que às vezes cometem o mesmo pecado. Que Abraão chega e diz assim, ela não é minha esposa, é minha irmã. Aí o filho Isaac, quando chega lá nos filisteus, diz a mesma coisa. Olha, ela não é minha esposa, é minha irmã. Você vai ver que tudo é gente igual a mim e a você. O problema é que a gente imagina que os seres humanos na Bíblia são super-heróis, que eles não pecam, não erram. Quando você começa a ler a Bíblia, você descobre que é tudo carne de pescoço. É tudo gente igual a nós. Certo? E aí você se sente feliz, você diz, eu faço parte dessa turma, que tem um monte de acerto, que é gente que anda pela fé, que confia em Deus, mas que de vez em quando desanda assim igual a mim. Aí você começa a dizer, rapaz, o mesmo Elias que enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, é o mesmo que no outro dia corre com medo só da Jezabel. É para dizer assim, os homens não são os heróis. O herói da Bíblia é Deus. É Ele que usa gente, que usa gente que não é perfeita. Então interpretar a Bíblia faz todo sentido, certo? Então o que acontece agora? Então a Bíblia registra coisas, mas existe diferença entre o que ela afirma e o que ela simplesmente registra. Então a Bíblia diz, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é uma afirmação, certo? Mas a Bíblia diz, e Paulo passou por Listra, Derbe, Licaônia. Isso é um registro. Certo? Você não vai... Quando a Bíblia Sagrada diz, há um só Deus e um só mediador, você diz, isso aqui eu tenho que prestar atenção, porque se eu quero ir a Deus, eu vou por Jesus Cristo. Mas quando Lucas está dizendo que Paulo passou por Listra, Derbe e foi para Licaônia, não quer dizer que eu e você tenhamos que... Rapaz, eu vou comprar uma passagem, porque eu tenho que ir lá. Não, isso é um registro. Lucas está registrando as viagens por onde Paulo passou. Então, a Bíblia contém registros e a Bíblia contém afirmações. É o que a gente chama na teologia, certo? De texto normativo e texto narrativo. Texto normativo é aquele texto que nos ensina como nós devemos andar. Texto narrativo é aquele texto que conta a história. Por exemplo, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte. Mateus começa com a narrativa, diz assim. E Jesus, com a multidão, vendo a multidão, subiu ao monte. Até aí ele está contando a história. E assentou-se. E naquela época o professor ensinava sentado. Então, da maneira como ele se assentava, a pessoa sabia se ele ia ensinar ou não. E assentando-se, começou a ensinar. Até aí é narrativa. O autor está descrevendo. Aí agora
já não é mais narrativa, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, certo? Então você tem que saber, o que no capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim, e Jesus vendo a multidão, você não vai procurar uma multidão para olhar, e nem vai subir no monte, porque Lucas diz que era uma planície, Mateus diz que era um monte. Porque Mateus, quando escreve, ele está escrevendo do ponto de vista de que em Jesus se cumpre a profecia de Moisés. A profecia que dizia do vosso meio, Deus levantará um profeta semelhante a mim, diz Moisés. A ele ouvireis. E há de ser que todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do seu povo. Então Mateus vai escrever o seu evangelho para os judeus, em primeira mão. Depois para nós. Então ele escreve o seu evangelho em 5 partes. Todas elas terminam assim, e tendo Jesus acabado de falar estas coisas, foi para outro lugar. Então se você começar a anotar isso, você vai ver que o evangelho de Mateus está dividido em 5 partes. Por quê? Porque Moisés tinha escrito 5 livros. E aí Moisés recebeu a lei onde? No monte. E onde é que Jesus vai dar as bem-aventuranças? Moisés recebeu os 10 mandamentos. Jesus agora vai dar as 8 bem-aventuranças. Certo? Aí Mateus narra do monte. Porque, na verdade, quando você está lá, você observa, tem uma rampa. Então, quem está olhando de baixo, imagina que é um monte. Mas quando você chega lá em cima, aí você observa que é uma planície. Então lá embaixo você olha assim, é um monte. Mas quando você chega lá em cima e você descobre que é uma planície. Então quando Mateus está escrevendo, ele prefere olhar de baixo. Porque ele quer mostrar Jesus no monte. Quando Lucas vai escrever, Lucas prefere olhar lá de cima. Aí Lucas diz o sermão da planície. Aí Mateus diz o sermão do monte. Porque Lucas não está escrevendo para judeus, está escrevendo aos gregos. Como Mateus está escrevendo para o judeu, faz todo sentido falar em monte. Porque para o judeu, monte tinha muito valor. Então, se você entendeu, assim, para que eu possa continuar. Então, a Bíblia tem declaração, ela registra. Mas nem tudo que a Bíblia registra, certo? É norma de fé e prática. Agora, fica claro quando a Bíblia diz, ó, faça isso, não faça aquilo. Né? Então isso é o que é chamado de texto normativo. Por exemplo, você vai para o Antigo Testamento, vai pegar os 5 livros da lei. Lá tem texto normativo, não coma isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Você vai para o Novo Testamento, tem as cartas paulinas. Mas você vai para Atos dos Apóstolos, ou para o livro de Neemias, de Josué, você vai encontrar história. Você vai encontrar história dizendo assim, olha, Josué saiu, passou pela terra de Og, de Bazã. Você não vai dizer assim, vou fazer uma peregrinação por lá para cumprir a palavra. Não, você sabe que aquilo ali é uma narrativa. O autor está narrando a saída de Israel do Egito até a terra de Canaã. Agora, quando ele diz assim, não matarás, aí é outra história. Quando ele diz assim, não adulterarás, aí é outra história. Certo? Então, nós, como intérpretes da Bíblia, temos que saber o que o autor estava apenas registrando para a nossa informação. Isso. Então ele está narrando a história do povo, e pararam não sei aonde, e pararam de novo, e pararam de novo. Você não vai começar a sair no meio da rua, fazendo uma caminhada e parando de quarteirão em quarteirão, dizendo aqui é o Monte Sinai, aqui é Mara, aqui é Elim, só se você não for bom da bola. Mas quando você pega um texto que diz o seguinte, certo? Não adulterarás,
Aí você fica sem a menor sombra de dúvida. Ali é um texto normativo. Ali é para a gente obedecer. É para não adulterar mesmo. Aí no Novo Testamento você vê o livro de Atos. Atos não foi escrito para criar doutrina. Atos conta a história do surgimento da igreja, sua expansão, desde Jerusalém até os confins da terra, que naquela época era Roma. Então Lucas vai descrever. Primeira viagem, Paulo começa no ano 46, vai até o 48, 2 anos. Aí eles saímos daqui, de Antioquia, da Síria. Passamos por Berge, passamos por Listra, Derbe, para Antioquia da Síria. Você não vai fazer essa viagem. Ele está apenas descrevendo. Agora, quando Paulo chega e diz assim, não fornicarás, aí é outra história. Então, quando você lê as cartas, aí você vai ver, olha, se você não se aguenta viver solteiro, case-se, aí é orientação. Aí Paulo diz, o homem casado e a mulher não podem se separar. E caso separe-se, que se reconcilie ou que não arrume ninguém. Isso aí é norma. Aí o povo pergunta, irmão Paulo, e a mulher com o marido descrente? Ele diz, ó, se ela casou, se ela aceitou a Jesus e já tinha o marido crente, e o marido consente em habitar com ela, fique. Porque a mulher santifica o marido, santifica no sentido posicional. Aquele marido é impuro, agora é puro porque casou com a mulher. E ele diz, da mesma forma o homem. Aí ele diz, mas se o ímpio quiser ir embora, que vá. Se o ímpio quiser ir embora, o irmão está livre. Então isso aí é norma. É para a gente saber, rapaz, como é que faz. Porque o grande problema é que muitas vezes o aluno, ele ao invés de entender o princípio, ele quer arrumar um monte de histórias. Pastor, lá na minha igreja tem uma mulher que já foi casada 10 vezes, 20 vezes, e agora ela pode casar de novo? Não, meu irmão, o que Paulo diz? Paulo diz o seguinte, se o casal é de 2 crentes, não se deixe. Mas Paulo sabe que nós somos seres que têm ainda a natureza caída. Ele sabe que pode, de uma hora para outra, o casamento desandar. Ele diz, e sem se deixar, tem 2 alternativas. Ou busque reconciliação, ou fique sem casar. Então você já sabe, Paulo já deixou normatizado o que fazer. São 2 crentes, conheciam a verdade, conheciam separado também. Então, o que faz, irmão Paulo? O que faz, pastor Ivan? Ó, meu irmão, busca reconciliação. Em caso de não haver consenso, os 2 têm que ficar solteiros. É isso que Paulo diz. Aí isso já é outra pergunta. Meu irmão Paulo, aqui tem gente que casou e casou depois casou antes da fé e agora está vivendo com um marido que não é crente. O que faz? Aí Paulo diz, olha, é o seguinte, se o descrente consente em habitar, permite a fé dele, fique e dê testemunho para ganhá-lo. O homem ou a mulher. Aí diz, mas se o descrente quiser ir embora, ficou com raiva, não aceita a sua fé, diz que vai embora, deixa ele ir. Hoje as pessoas vão atrás. O descrente vai embora, a pessoa se desvia, porque ama mais o homem ou a mulher do que a Deus. Aí eu vou atrás dela, pastor. Pastor, eu não vivo sem ela. Pastor, eu vim aqui. Aí vai para as igrejas onde o pastor está orando para trazer. Aí Jesus diz assim, o descrente que se aparte, vai embora, deixa ele ir. Aí a pessoa vai e diz assim, pastor, tem muita gente que chega para mim, aí diz, pastor, eu vim aqui, eu digo, diga minha irmã, queria ter uma conversa com o senhor, eu digo, amém, Deus abençoe. Eu sou de outra igreja, não tem problema não, irmão, tanto faz para mim. Aí ela diz, não, é porque o homem com quem eu vivia foi embora. E eu queria saber qual é a sua opinião aí, porque eu estou sofrendo muito. Eu digo, minha irmã, se você botar Jesus em primeiro lugar, certo? Eu estou vendo que você está muito preocupada com um homem. Mas eu
não sou pai de santo. Pai de santo é que procura trazer marido de volta, sem saber, ele não quer nem saber se o seu casamento está na norma de Deus, se não está. Se você pagar ele e der ali umas coisas, ele faz os trabalhos para o marido voltar. Comigo não, eu sou pastor. Então eu quero lhe dizer que a irmã tem que botar em primeiro lugar Jesus Cristo. Se a irmã botar em primeiro lugar Jesus, acontece duas coisas. Ou o marido volta, ou a irmã descobre Adonai Roi Loissá, Senhor pastor de mim, de nada sentirei falta. Você vai descobrir que Jesus é tudo. Aí a pessoa diz, mas pastor, é porque é assim, eu não consigo viver sem ele. Né? Aí a gente diz, olha, é o seguinte, a gente não consegue viver sem Deus. Então, muita gente vem para a igreja e a Bíblia diz, irmã, se o ímpio foi embora, ele não era ímpio, era até casado. Aí de minha irmã, Deus está tirando o mal da sua vida. Aí diz, mas eu quero. Aí tem muito pastor que nem senta para ouvir, nem senta para conversar, aí depois da hora, Senhor, traz, Senhor, o marido da tua serva. Nem marido ele é, meu filho. Você está orando contra a Bíblia. Está do jeito que o diabo gosta. As pessoas chegam para mim e dizem, pastor, ore por mim. Eu digo, o que está acontecendo? Deus sabe, diga, eu preciso saber. Porque vai lá que eu vou orar por erro. Hã? É. Certo? Então, tenha cuidado. Teologia vai significar tudo na sua vida. Se você estudar bem, ela vai te orientar em tudo. Você vai saber quando orar, quando não orar, que atender, ouvir os casos e perceber se a pessoa veio ali para a igreja para buscar Deus ou para você trazer o marido de volta. E aí muita gente nem sequer ouve. Aí fica orando, Senhor, traz o marido dessa mulher de volta. Nem marido ela, só chama, ela junto. Ela tomou de outra pessoa. E você está lá pedindo, Senhor, Jeová, pedindo, Senhor, traz o marido de volta. E o capeta lá, ai, ora. E Deus dizendo, ai meu Deus, ai, esse meu servo ainda não entendeu nada, sabe de nada, inocente. Ela está aí na igreja só para arrumar marido, meu filho. Ela não quer nada comigo. Você nem sequer entendeu o propósito, você nem sequer atendeu. Você nem sequer disse, pessoal, Deus não atende todo tipo de oração, não. Só oração que esteja em harmonia com a vontade dele. Se você veio aqui só para trazer o homem de volta e não para trazer Jesus de volta para o seu coração, saiba de uma coisa, que a minha oração não vai ser para você. Aí essa turma começa a ir embora. Mas não, a gente olha de todo jeito. A pessoa apostou na Mega Sena, na loto, no jogo do bicho, no cachorro, no leão. Aí ela chega lá, pastor, eu estou com uma benção aí. Chegou um irmão na nossa igreja, e ele disse, pastor, eu sou segurança. E eu trabalho nesses lugares aí, tem prostitutas. E as meninas me dão um dinheiro para guardá-las, para proteger. E como eu sou forte, quando os homens vêm importuná-las e elas não querem, elas chegam e dizem, dá o toque assim, eu vou lá, boto o cabo para correr. E aí, pastor, elas dão uma boa grana. E eu queria saber como é que eu faço para dar o dízimo. Eu disse, não. A Bíblia diz, não terás dízimo de prostituição. Mas tem pastor que nem pergunta. Ele nem pergunta, de onde veio esse dinheiro? Porque ele quer o dinheiro. E ele tem medo de dizer assim, rapaz, pode ser errado, eu vou ter que ficar com dúvida na consciência. Na dúvida eu nem pergunto. Irmão, cristianismo, se você começar a estudar, porque muita gente diz que a teologia esfria, não. Está com 35 anos que eu estudo e cada dia eu estou mais fogo. Certo? O que a teologia faz é me dar maturidade, para eu não cair em qualquer coisa agora. Eu fico, o teólogo, aquele que estuda teologia de verdade,
ele fica maduro, ele não é mais enrolado por qualquer coisa, não. A pessoa não chega para ele, ô pastor, ore por mim, o bichinho foi embora, era tão bom. E ele fecha os olhos, você nem sequer pensar. Não. Quando você estuda, diz, que bichinho? Quem era o bichinho? Era o cachorrinho? Não, meu marido. Você é casado com ele? Não, nós não somos casados, não. Ele vivia com a mulher, deixou a mulher dele para ficar com ela. Aí você começa a conhecer a história. Aí vai orar? Vai orar? Aí a pessoa chega e diz, rapaz, eu trouxe o dízimo. O que foi? Não, pastor, aqui fulano fez um assalto. Eu fiquei olhando se vinha a polícia ou não. Fiquei com o celular. E aí eu fiquei avisando a ele, não tem polícia não. Eles foram embora e depois eles me deram ali uma ponta. Pastor, me deram aí R$1.000. Tem pastor que diz assim, 100 já é meu. Ele nem quer saber de onde veio. Certo? E às vezes não é por isso que nós vemos tanta gente com a igreja crescendo, o púlpito de mármore, tudo do bom e do melhor e uma incredulidade terrível, porque não querem saber de onde vem, querem saber, venha. Teologia esfria mesmo. Teologia esfria o cão. O cão deixa de ser um fogaréu para ser uma pedra de gelo. E a teologia nos deixa espertos. Você para pensar, peraí, até cá. Certo? Então, nós temos que ver, certo? O que é registrado. E nós temos que ver o que é declarado. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, do jeito que eu estou dizendo, agora ele está declarando. Né? É o que a gente chama de teologia natural. Ou seja, Deus deixou suas impressões na criação. Então o salmista diz, se você olhar para o céu, os céus declaram a glória de Deus. Isso é o que nós chamamos na poesia hebraica, porque isso aqui foi escrito em forma de poesia, porque geralmente, quando a pessoa estuda raso, ela aprende os livros poéticos, são Jó, Salmo, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, só isso. Mas todo o Antigo Testamento foi escrito e tem poesia, e no Novo Testamento tem poesia. Certo? Tem um monte de parte do Novo Testamento que tem poesia, tem música. Quando Maria diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, aquilo ali é o que a gente chama de paralelismo sinônimo, que é a mesma coisa que acontece aqui. Professor, e o que é isso? É que o judeu, para que seja um recurso mnemônico, quer dizer, para a gente decorar, porque na época o povo não tinha acesso à Bíblia, então tinha que ouvir e decorar, e grande parte não sabia ler, então eles escreviam em forma poética. Aí na parte de cima ele dizia uma coisa, na linha de baixo ele dizia a mesma coisa usando sinônimo. Então isso é chamado paralelismo sinônimo. E aí eu vou mostrar para você. Se você escrever um embaixo do outro, que é o que eu faço na sala de aula, diz assim, os céus declaram a glória de Deus. Pronto, essa é a afirmação. Aí embaixo ele coloca assim, o firmamento. Firmamento e céu é a mesma coisa, são sinônimos. Né? O firmamento anuncia, declara, anuncia as obras das suas mãos. Mãos de quem? De Deus. Então, na linha de cima ele diz, os céus declaram a glória de Deus. É por isso que fica tão fácil para a gente decorar. Tinha o chamado quiasma. O quiasma era em forma de X, porque a letra Qui é um X. Aí Jesus diz assim, os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aí quando você bota, seria assim, peraí, os primeiros serão os últimos. Aí você bota aqui em cima, os últimos serão os primeiros. Aí você vê que está em forma de X. Era a mesma coisa, só para facilitar. Aí você vê que a gente decora esses versículos. Uma vez o irmão Fabiano aí me mandou uma estrutura concêntrica. É porque o judeu, quando ele escrevia a Bíblia, ele dizia assim, ele botava um assunto bem no meio, aí ele falava assim, se você pegar lá no livro de Jonas, Deus mandou uma tempestade no mar. Quer ver? Assista a escola bíblica no domingo, às 10 horas, certo?
Domingo às 10 horas nós vamos ter a escola bíblica e nós estamos estudando Jonas. Aí você vai ver que o livro de Jonas foi todo organizado de acordo com a poesia hebraica. Aí Jonas coloca assim: e Deus lançou uma tempestade no mar. Aí lá no último versículo assim: e os marinheiros lançaram Jonas no mar. O verbo é o mesmo, lançaram. Né? Então, no meio diz assim, tem lá: Jonas, quem é você? Eu sou servo de Deus, sou hebreu, que temo ao Deus eterno. Ali está o ponto central. Quem é Jonas? Mas aí para decorar ele bota assim: 1, 2, 3, quem é Jonas? Aí você vai ver que na Bíblia, quando é coisa boa, diz assim: subiu. E como Jerusalém era no monte, é sempre assim: subiu. Quando é coisa ruim, diz assim: desceu. E Abraão desceu ao Egito. Quer dizer que Abraão errou. E o sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Até hoje os judeus, quando vão a Israel, como eles imaginam que Israel é o topo do mundo, eles dizem: subimos para Israel. Então isso é o chamado paralelismo sinônimo. Na linha de cima, aí Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Na linha de baixo, ali é o que se chama de magnificata. E na linha de baixo, ela diz assim: o meu espírito engrandece a Deus, meu Salvador. Aí muita gente desavisada pensa que ali está falando da tricotomia, da diferença entre espírito e alma. Aí qualquer pessoa que tem um pouco de exegese, de interpretação da Bíblia, ri. Diz: ô povo ignorante, que não sabe que o texto aí é o Magnificat, é um cântico, é em poesia. É tanto que algumas Bíblias já vem tudo assim organizadinho como poesia. Se você pegar as Bíblias mais novas hoje, quando é poesia, elas botam tudo assim diferente. Quando é narrativa, ele coloca tudo um atrás do outro. Mas quando é poesia, ele vai colocando assim. E se você pegar uma Bíblia boa, ela vai mostrar que ali é um Magnificat. Então, na linha de cima, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Na linha de baixo, o autor coloca: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, engrandece, se alegra. Minha alma, meu espírito. Então, ali é um recurso da poesia hebraica. Então, aqui ele faz a mesma coisa. Ele diz: os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí, quando você bota embaixo, você começa a pensar: aí tem o paralelismo antitético, que é o contrário. Ele diz: o Senhor conhece o caminho do justo. Mas o caminho do ímpio perecerá. Aí já é diferente. Na linha de cima ele afirma uma coisa boa, na linha de baixo ele afirma uma coisa ruim. Isso é o modo que o judeu escrevia. Então nós não podemos interpretar a Bíblia com a cabeça ocidental. Se nós quisermos interpretar a Bíblia de forma correta, nós temos que interpretar de acordo com a língua dos judeus, de acordo com a cabeça dos judeus. Então, precisamos julgar a fidedignidade das Escrituras de acordo com aquilo que as afirmações significam no ambiente cultural em que elas foram expressas. Então, eu tenho que conhecer o ambiente. Porque a Bíblia diz que os homens subiram no telhado, tiraram. Aí a gente que mora aqui no Ocidente pensa que eles tiraram as telhas. Mas naquela época lá, se você tinha muito dinheiro, você deixava o barro endurecer, então o barro ficava uma espécie de telhado quadrado, onde você subia, onde Pedro subiu e onde ele viu, né, o lençol dessa. Mas se você era pobre, você botava simplesmente uns galhos em cima da casa, não tinha quartos, a lamparina era presa no alto, em cima de uma pedra, num buraco que ficava, você botava uma pedra em cima da outra, fazia uma casa e cobria com galhos. Então, quando os homens estão colocando aquele homem, eles não estão tirando telha. E muitos pregadores falam assim: olha, e o craque que eles quebram as telhas. E os caibros, para passar dentro de um caibre e outro, que ele pensa que está aqui no Nordeste, certo?
ele pensa que tem, né? Era só planta, ramo, que eles cobriam a casa, porque lá chuva era coisa muito difícil, então eles se preocupavam mais com o sol, certo? Então, nós já falamos do grão de mostarda. Jesus disse que o grão de mostarda é a menor semente, mas no grego diz assim, é uma das menores. E é menor no oriente. Então, quando Jesus está falando, ele não está falando que é a menor semente do mundo inteiro. Ele está falando que é a menor semente daquela região, certo? Então, C. As afirmações da Bíblia são plenamente verdadeiras quando julgadas de acordo com o propósito para o qual foram escritas. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aí, a Bíblia Sagrada vai dizer que existe no livro de Atos, capítulo 7, versículo 6, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e sujeitariam à escravidão e maltratariam por 400 anos. Aí a gente diz assim, vixe, agora? Aí os céticos, está vendo que a Bíblia está cheia de erro? Uma diz que foi 400 anos, a outra diz que foi 430. 430 é quando soma desde a saída, desde a chegada dos patriarcas, Jacó e seus filhos, para morarem lá antes da escravidão. E 400 anos que ele está falando aqui é o período em que apareceu um novo faraó que não conhecia José, certo? Porque nos dias de José quem governava o Egito eram os Hicsos. Era um povo que tinha invadido o Egito. Eles foram morar no Egito, porque o Egito tinha o Nilo e ali tinha água. E naquela época, onde tinha muita água, tinha fartura. Então, as pessoas saíam do deserto para morar perto dos rios. Você vai ver, quase toda cidade da Bíblia tem um rio perto. Porque o povo queria morar onde pudesse ter água para beber e para plantar. Então, o que acontece? Quando você vai prestar um relatório do imposto de renda, você tem que fazer assim, ó, eu ganho 5.000, 2.368 centavos. Aí você diz assim, ou então você tem que botar declarado tintim por tintim. Você diz assim, eu ganho 3.400 reais e 49 centavos. Aí você tem que colocar detalhado para você não cair na malha fina. Aí você vai fazer um cartão de crédito. Aí a pessoa diz aí, quanto é que você ganha mais ou menos? Você diz, arredonde aí para 3.500. Você não errou. Simplesmente o propósito era diferente. Quando você vai colocar para o imposto de renda, você tem que botar até os centavos. Mas quando você vai fazer alguma coisa que não é tão interessante, você arredonda. Então na Bíblia acontece isso. Por isso é que muitas vezes, quando a coisa é bem assim, séria, que precisa saber realmente quantos anos são, aí o autor diz assim, ó, 430 anos. Porque Jacó e a família passaram 30 anos, depois eles foram escravizados, passaram mais 400, somando tudo dá 430. Como Estevão está no meio de uma pregação, ele está pregando para as autoridades religiosas, ele arredonda. Ele só fala do período em que estavam escravos. Aí diz 400. Desculpe. Então, agora, se deu para entender assim, certo? Quando você entender, para que eu possa. Então, o que acontece? Você tem que saber. Quando você estuda a Bíblia, você tem que saber como é que o autor estava escrevendo o imposto de renda. Então ele vai botar 430 anos. Não, o autor está apenas fazendo uma citação, 400 anos. Certo? Então, nós temos que saber qual é o propósito. Certo? As dificuldades para explicar o texto não devem ser pré-julgadas como indícios de erros.
Porque muitas vezes ou a pessoa lê, aí ela diz assim, Judas se enforcou. Na outra diz, obrigado, meu irmão, pela resposta. Na outra diz assim, e Judas caiu e todas as suas entranhas se derramaram. Aí qual é a conclusão da pessoa? Rapaz, esse negócio aqui está errado. Como é que pode? Que história é essa de Judas? Ele se enforcou ou ele estourou? Aí você vai para o grego e diz assim, o termo grego prenês era traduzido só por cair de cabeça e precipitar-se, mas também significa inchar. Depois de enforcado, o corpo de Judas não foi logo encontrado. Nesta situação, os órgãos viscerais internos começaram a degenerar-se primeiro, provocando uma dilatação no abdômen. Então a barriga dele, depois de morto, foi inchando. Você sabe, qualquer pessoa que é morta, ela vai apodrecendo, então ela vai inchando. E assim, seu corpo partiu-se ao meio, suas entranhas se derramaram. Então os estudiosos começaram a estudar e disseram, então o que acontece? Judas se enforcou, ninguém achou, porque ele não foi se enforcar ali na esquina, ele deve ter ido para um lugar bem longe, estava com remorso. E aí ficou pendurado. E aí o estômago, as vísceras vão estourando, vão ficando, vão fedendo, vão ficando com mau odor, vão dilatando, os gases vão dilatando. Então a barriga dele, estoura. E alguns ainda acreditam que, como ele ficou tão pesado, o galho quebrou, e aí ele caiu no chão esparramado. Aí agora, pastor, agora eu entendi. Então quer dizer que Judas se enforcou, demorou tempo, então os órgãos dele foram inchando, porque ele está morto. Aí não aguenta, a pele não aguenta, então estourou tudo e foi víscera para tudo que é lado. Então ele morreu enforcado e depois de enforcado, agora eu entendi. Tá vendo? Quem entendeu, daí o sinal, porque nós estamos já chegando ao fim. Então as consequências da inerrância. Quais são as consequências? A crença na inerrância das Escrituras me leva a alinhar minha vida com as Escrituras. Então, quando eu creio que tudo que a Escritura ensina é verdade, então agora se eu desobedecer a Bíblia é desobedecer a Deus. Certo? Porque tem um monte de gente que defende a Bíblia com unhas e dentes, como palavra de Deus, mas não a obedece. Vou dizer de novo, tem um monte de gente que defende a Bíblia. Se você disser assim, meu irmão, a Bíblia não é a palavra dele, dá em você. Ele briga, ele diz, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, eu acredito. Mas se a Bíblia disser que a baleia engoliu Jonas, eu acredito. Mas na hora de praticar, você vai ver, meu irmão, sua vida está longe da Bíblia. Você diz tanto, alardeia tanto que você crê na Bíblia. Irmão, quando a gente crê na Bíblia e a gente não obedece, a gente é mais condenado do que o ímpio. Porque o ateu, ele vai para o inferno, se ele não se arrepender. Mas ele vai ser menos condenado do que aquele que diz, eu era crente, acreditava na Bíblia. E Jesus vai dizer assim, rapaz, esse aqui nunca nem leu, não acreditava nela, então ele andou errado porque não acreditava. Mas você, que defendeu tanto, que acreditava e desobedeceu, então você é mais culpado do que ele. Você é mais culpado do que ele. Então, quando eu defendo a inerrância da Bíblia, que a Bíblia não erra e que ela é a palavra de Deus, eu assumo um compromisso de obedecê-la. Porque desobedecer seus ensinamentos é desobedecer a Deus. Então faz-se necessário que eu comece a entender a Bíblia. Porque como é que eu vou obedecer ao que eu não entendo? Uma vez eu cheguei para fazer a transferência aqui do meu apartamento e eu fui atendido por uma pessoa
que era da engenharia, né, num órgão da prefeitura, e a pessoa toda cheia, e começou a fazer contas, cálculos, assim que eu nem sequer, a linguagem dela eu não estava entendendo nada, e ela toda assim, e o pessoal disse, calma que o senhor vai falar com a doutora. Que hoje todo mundo é doutor é quem fez um doutorado mesmo. E aí eu fiquei calado. E ela falando, eu não estava entendendo nada, e eu tentava preencher os documentos e eu errava. Ela dizia, mas eu acabei de explicar para o senhor. Aí eu disse, Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. Vehaaretz haita torro vavoho verrocher alpinei terron veruach Elohim merahefet alpinei hamai vayomer Elohim or vayehi or. Aí eu disse, ela já foi assim assustada, eu disse, calma. Enarquei enrologos, cai rologos em prostonteon, cai teos enrologos. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Had. Egoei mi rerodos, cai realetea, cai rezoe. O deis erquetais prostom patera, em mediemu. E eu disse, ego kai pate em. Ela disse, o que é isso? Eu disse, é hebraico, é grego. Aí ela disse, mas eu não estou entendendo nada. Eu disse, dois. Também o que a senhora está dizendo eu não estou entendendo. Aí ela baixou a bola, disse, oh, me desculpe, me perdoe. O que o senhor quer saber? Eu digo, melhorou. Foi a mesma coisa quando eu não entendia nada de medicina, que eu fui para o médico botou no banco. Quando eu sou, rapaz, tem um pastor aí para atender. Aí ele veio pensando que eu era burro e ignorante. Aí eu comecei a falar com ele em grego. Eu disse, Calimeira. Ele disse, o quê? Eu disse, bom dia, doutor, em grego. Ele disse, mas eu não falo grego. Eu digo, nem eu falo essa sua língua aí. Ele disse, desculpe. Certo? Então, quando você sabe teologia, é para a hora da necessidade. Eu estava fazendo um curso lá na UFC de grego clássico. E eu estava estudando e do meu lado eu ia assim, camisa de meia, calça jeans. Não levava a Bíblia, porque tem gente que anda com a pasta, anda de gravata. Ele só falta botar o nome assim, pastor na testa. Meu irmão, quem é pastor é para a hora da necessidade. Tem um monte de gente que tem logo um escritório, e ele anda todo, você olha assim, lá o pastor. Aí ele nem é, o pessoal já apelida de pastor, só porque ele anda de pasta. E aí eu ia com meu caderno velho, caneta, dicionário, os livros de grego. E eu conheci um padre, gente fina, gente boa, né? E a gente ficou do mesmo lado e ele não sabia, eu não sabia que ele era padre, nem ele sabia que eu era pastor, porque os dois estávamos ali, ele levava as coisas dele, a gente ficava perto, eu começava a conversar com ele, a gente ficou muito amigo, mas nenhum dos dois sabia, nem ele sabia que eu era pastor, nem eu sabia que ele era padre. Porque tem gente que faz questão de, ei, eu sou crente, glória a Deus, aleluia, olha para mim. É assim. Aí depois faz vergonha. Aí eu tô lá. Os crentes perceberam, os crentes que estavam estudando na faculdade, perceberam que o rapaz era padre. E aí começaram a falar de Maria. Começaram a cutucar o padre. O padre disse, vocês sabem muito de Bíblia. E eu no meu canto. Vocês sabem muito de Bíblia. Então me diga uma coisa. Já que vocês são tão bons de Bíblia, tão bons de Bíblia, o dilúvio foi de 40 dias e 40 noites, 127 dias ou um ano? Aí ele tirou uma Bíblia hebraica, pequenininha, que ele tinha dentro da bolsa dele, que ele nunca tinha mostrado a ninguém, e disse, está aqui. No Gênesis, de 6 a 8, vai dizer que choveu 40 dias e 40 noites. Mas lá no final do capítulo 6, 7, vai ter que foi 127 dias.
E se você pegar o capítulo 6 e o capítulo 8, vai dizer que começou no ano 600 da vida de Noé e terminou no ano 601. Ele disse, agora vocês estão tão sábios, respondam. Foi 40 dias, 127 ou um ano. Eu disse, tome na cabeça. E fiquei lá no meu canto, sabe? Assim, vai, respondam agora, vai. Respondam agora. Vai, mostra aí que vocês aprenderam, que vocês dizem que não precisa estudar. Aí todos ficaram, o professor ficou besta, a classe ficou toda parada. Quando eu esperei, ninguém respondeu. Disse, professor, o senhor pode me dar licença? Professor, diga, Gilberto. Eu disse, é porque eu sou pastor. Aí ele olhou para mim assim e disse, cara, eu sou padre. Eu disse, eu sou pastor, mas o meu pastorado é só para a hora da necessidade. Eu disse, eu vim aqui para estudar grego clássico. Porque o pessoal mistura religião com tudo. Aí ele só quer aprender português se for na Bíblia. Ele quer um médico, se o médico for crente. Aí vai para lá, o médico aí vai examinar. Vamos orar, irmão. Ele está doido. Aí precisa de um psicólogo, ele quer um psicólogo crente. Você quer um psicólogo ou um pastor? Aí eu disse, professor, o senhor pode me deixar explicar? Se eu explicar a situação aí, a gente pode continuar a aula, porque eu quero aprender grego. Professor Gilberto, é tudo que eu mais quero. Eu digo, na verdade, o dilúvio foi de um ano. Começou no ano 600 da vida de Noé e terminou no ano 601. 40 dias e 40 noites foi o período de chuva. E a Bíblia diz, e abriram-se todas as comportas do abismo. Ou seja, não foi só chuva. As águas de baixo, elas também subiram. Então, no início, quando Deus fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo, só tinha mar, era o terrom, lá no Gênesis. E o Espírito, Merahefet, Alpinei, Ramai, pairava sobre a face do abismo. Verua Elohim, Merahefet, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Era só mar, não tinha terra. Aí Deus disse, haja luz, houve luz, haja separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Quando houve essa separação, apareceu o elemento seco. Adamá, terra. Quando foi o dilúvio, Deus rompeu tudo. Ora, Deus tinha separado. Porque assim, se você crê que existe Deus, então você crê em todos os milagres. Certo? Agora, se você não crê na existência de Deus, então você não vai crer em milagre. Porque quando eu creio que Deus existe e criou tudo, então botar água lá em cima é fácil, trazer a água lá de cima quando Ele quiser. E aí o que Deus fez? Romperam-se todas as fontes do grande abismo. Não foi só chuva, meu filho. Certo? Foi o mar inundou, veio uma tsunami, as águas de baixo subiram tudo, o lençol freático subiu, por isso que foi tudo de uma vez. Não deu tempo para ninguém nadar, não deu tempo para ninguém correr. Foi pior do que a tsunami. Você já imaginou? Uma chuva torrencial descendo, as ondas cobrindo a terra, e as águas de baixo subindo a toda velocidade, abrindo-se todas as fontes do grande abismo. Desceu, foi tudo. Foi 40 dias e 40 noites. Aí 127 dias é o tempo que a água passou, a arca passou boiando, que parou a chuva. E aí a Bíblia vai dizer que a arca passou acima das montanhas, tantos côvados. Como é que sabia? Porque da arca para dentro tem o chamado calado. Todo barco tem a parte que fica afundada. Então, aquele calado, aquela parte que ficava submersa da arca, era mais ou menos 15 côvados. Então, ele sabia, se passou, é porque estava acima das montanhas. Se não bateu em nenhum pico de montanha, é porque as montanhas estavam 15 metros abaixo. E aí diz o seguinte, então foi esse tempo. E o resto do tempo foi para a água descer, escoar.
voltar tudo para o seu lugar. Um evaporar, sobe, Deus está dizendo, volta agora, evapora. Aí foi o resto do ano, evapora, a água de baixo vai descendo, a terra vai chupando. Aí o padre Gilberto, mas nem no meu seminário tinha ensinado assim, nem eu pensava assim. Eu disse, ó, Arthur, hoje eu salvei vocês. A próxima vez que mexerem com o padre, eu tô fora. Vamos lá, professor? Professores, pessoal, vamos para a aula. E o padre disse, meu irmão, Deus te abençoe. Eu vou te levar um dia para pregar lá na minha igreja. Eu disse, eu vou. Eu vou. Porque ser pastor e saber não é para você se mostrar. Ser pastor e saber e fazer teologia é para a hora da necessidade. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos terminar essa doutrina e nós vamos iniciar, preste bem atenção. Nós temos aula todas as quintas e na segunda, certo? Segunda-feira e na quarta segunda-feira de cada mês. Quando nós terminarmos essa disciplina, certo? Nas quintas-feiras eu vou ensinar teologia ou teontologia. O que é isso, professor? É a doutrina de Deus. Aí nós vamos estudar, certo? Você não pode perder. Nós vamos estudar sobre a existência de Deus, a negação da existência de Deus, as provas racionais da existência de Deus. Nós vamos estudar sobre o ser de Deus, os atributos de Deus, os atributos morais de Deus, amor, bondade, longanimidade, os atributos incomunicáveis de Deus, eternidade, imutabilidade, imensidão. Certo? Aí você vai aprender muito sobre o seu Deus e nós vamos esquecer a caricatura de Deus que muita gente fez. Que muita gente crê não no Deus da Bíblia, mas numa caricatura. Aí nós vamos estudar na doutrina da Trindade, ver onde ela começou, como ela foi desenvolvida, quais são as provas, o que é homoúcio, o que é usia, o que é união hipostática, certo? Então você vai aprender, vai ser de forma profunda, tudo isso às quintas-feiras. Aí depois nós vamos estudar as obras de Deus, Deus como Criador, Deus como preservador, Deus como mantenedor. Aí você vai terminar e dizer assim, agora eu tenho uma boa bagagem. Aí você vai descobrir o que é trindade ontológica e trindade econômica, que vai ajudar muito na sua vida. Então, não perca, certo? Então você não pode perder uma aula. Se você não vê aqui, vê lá no meu canal no YouTube, mas não perca. Então, na quinta-feira vai ser a doutrina de Deus. E nas segundas, a segunda e a quarta, nós vamos estudar introdução à teologia. Certo? Estou amando, que bom, irmã amada. Certo? Você ainda não viu foi nada, certo? Ainda vai ter muita coisa boa, certo? Então, o que nós vimos ainda, comparado ao que a gente vai ver, e nas segundas-feiras, que é segunda-feira e quarta segunda-feira, nós vamos estudar a introdução à teologia. Vamos ver o que é teologia, de onde vem a teologia, para que serve a teologia, quais os tipos de teologia, como a teologia chegou até nós, qual a diferença entre a Bíblia e a teologia, como eu devo usar a teologia. Aí você vai descobrir que existe a teologia interpretativa, que cuida de interpretar a Bíblia, de saber o que a Bíblia realmente diz. A teologia chamada exegese, teologia sistemática, doutrina de Deus, do homem, dos anjos, tudo arrumadinho, organizadinho. Aí quando você termina, você diz assim, puxa vida, agora parece que eu li 100 vezes a Bíblia. Porque você leu de forma organizada. Deus abençoe. Então, depois nós vamos estudar, certo? Aí na introdução à teologia você vai ver o que é teologia sistemática, o que é teologia prática, que é como pegar todo esse ensino
e usar na obra de Deus. Aí você vai aprender como pregar, como preparar o sermão, como preparar uma aula, como interpretar a Bíblia, quais os fenômenos, quais as ferramentas, como é que a gente interpreta um texto, certo? Então isso tudo vai ser... Então na segunda nós vamos estar estudando 2, porque tem uma coisa que me deixa atribulada quando a pessoa pergunta: quantos anos? Dura quanto tempo? Meu irmão, usufrua. Tudo que a gente faz, que a gente gosta, a gente não quer que termine. Para estudar Deus só tem começo, não tem fim não. A gente dá um seminário, um diploma, só para a pessoa dizer assim: rapaz, eu comecei a estudar. Quando você estuda Deus, é o finito estudando o infinito. É a criatura estudando o Criador. Então não dá para terminar. Aí o que a gente faz? Depois de 4 anos a gente dá um diploma. E tem gente que diz assim: ah, eu só fiz começar, esses 4 anos foi só o começo. Foi só uma amostra grátis. Agora é que eu vou cair nos livros, agora é que eu vou estudar mesmo, agora é que eu quero conhecer esse meu Deus. Tem outros não, que botam o diploma na parede e acham que já aprendeu tudo. Tem 35 anos por aí que eu estudo. E eu descobri o que Sócrates disse: oida hot ucoida. Sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei. E deixa eu deixar bem claro, porque nós temos novos alunos aqui. Nós não estudamos a Bíblia. Nós estudamos o Deus que se revela na Bíblia. Quem estuda a Bíblia é aquela religião lá, testemunha de não sei quem. Certo? Quem estuda a Bíblia só para discutir. Estuda a Bíblia para saber se foi 2 cegos, se foi um cego, se foi saindo, se foi entrando. Então quando ele descobre isso, aí ele fica pensando que descobriu o tesouro. Aí ele diz assim: ó, vocês sabem. Mãe, Jesus entrou em Jericó, era velha, curou um cego, saiu de Jericó, entrou na nova, curou outro cego, descobri a cura para a Covid. Você ainda está engatinhando. Aí você vai aprender como interpretar a Bíblia, o que é um texto normativo, o que é um texto descritivo. Então tudo isso, aí nós vamos ver qual é a teologia que começou, qual é a teologia de Paulo, a teologia da igreja, quando a igreja católica entrou no cenário, quando surgiram os protestantes, o que são os 5 solas: sola gratia, sola fide, sola escritura, solo Cristo, solo Dio gloriae. Aí sim, aí você vai ficar assim, bobo, dizer assim: meu Jesus. Aí você vai dizer: eu pensei que eu sabia. E aí a gente descobre Deus, como é longo o caminho. Mas como é gostoso você conhecer a Deus. Porque à medida que você conhece a Deus, você vai aprendendo a andar com Ele e a confiar nele. Então que Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, nós temos a nossa live. Amanhã ao meio-dia. E por aqui de novo, pelo meu Facebook. Certo? José Gilberto de Lima Rebouças. Porque eu estava dando aula lá pela minha página, mas eu estou experimentando porque por aqui o alcance é bem maior. Então amanhã ao meio-dia você é meu convidado para nós estudarmos sobre amor. É o fruto, é o aspecto do fruto chamado amor, certo? Então, que muito falado e pouco praticado. Então não perca amanhã e divulgue. Eu quero agradecer ao Bispo Edmar, a irmãos como o irmão Fabiano, a todos os irmãos como Ian, e eu não vou falar a todos, senão eu vou cometer injustiça, que tem divulgado o curso, que tem levado. O pastor Edmar já trouxe 2 pessoas. Deus te abençoe, bispo, que o Senhor seja contigo, o Senhor seja com a tua vida e com as tuas ovelhas. Esse é crente, esse não tem medo de perder ovelha. Então Deus abençoe a cada um. Então você que está sendo abençoado, divida a bênção, certo? Convida alguém, diga assim: olha rapaz, assista uma aula, né? Você diz assim: rapaz, vai lá, assiste uma aula. Assiste uma aula no seminário à distância e depois você toma a sua decisão. Não mande ele vir antes não, certo?
peça a ele para primeiro assistir. Diga assim, só assista lá meia hora, certo? Então, Deus abençoe, Deus seja com vocês, amo a todos, né? Deus seja com cada um de nós. Até amanhã, se Deus permitir. Deus abençoe. E vai estar lá no YouTube, com aquela logozinha, a Bíblia, a cruz, a pombinha e o fogo. Porque se você tem Bíblia mesmo, você vai ver que o centro é a cruz. E por causa da cruz o Espírito Santo desceu. E por causa do Espírito Santo o nosso coração arde em fogo, arde em chama pelos perdidos, arde em chama para ensinar. A gente ama a palavra de Deus, a gente se empolga, a gente é fervoroso de espírito. Porque eu não imagino em crente que diz, meu Deus, aleluia, vida, eu acredito em gente fervorosa, assim, que está animada, que diz eu quero. Não é gente que começa hoje e amanhã já desistiu. Então seja alguém que persevera, seja alguém que começou o curso, vai até o fim. Pastor, eu não pude assistir na hora, ao vivo, mas você tem lá no YouTube para ouvir de manhã, de tarde, de noite. Você diz, pastor, mas é 1h30, pastor. Aí você pode ir de 20 em 20 minutos, você tem a semana toda, a vida toda, e você vai viver muito. Então Deus abençoe a todos. Aqui eu me despeço. Até amanhã, com a graça de Deus, nosso Pai. Fique em paz. E onde você estiver. Agora eu nunca termino uma aula sem fazer um apelo. Deus, o Deus das Escrituras, não a caricatura que fizeram por aí. Ele se importa com você que é crente e que te ensinaram um Deus diferente. Um Deus que não bate com as Escrituras. Eu quero te convidar a ler a Escritura, a voltar para a Escritura e a pautar a sua vida, não pelo que a sua igreja ou a sua liderança diz, mas pelo que a Escritura diz. E ser reavivado, renovado. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, porque te maltrataram, porque te ensinaram errado, porque você não aguentou o jugo que era muito pesado, porque você entrou na igreja e ao invés de ficar leve, você ficou com peso, cheio de culpa, vendo demônio em tudo que era campo. E aí hoje você está na lama, na rua, você está talvez sem família. Eu quero te dizer, eu quero te apresentar um Deus que é o Deus das Escrituras. O Deus que quer recuperar você. O Deus que não quer que seu casamento se destrua. O Deus que não quer que você se destrua na droga. O Deus que não tem culpa da tua liderança ter te massacrado, te humilhado. E eu quero convidar você que não é cristão, que teve uma impressão distorcida do cristianismo, a você que viu aquela mulher maltratando um homossexual, aquilo não é cristão, aquilo não é ensino da Bíblia. Saiba, nós não aprovamos aquilo. Nós não aprovamos. Jesus não mandou ninguém sair açoitando quem é de outra crença ou que tem opção sexual diferente. Não. A vida é sua e você faz dela o que você bem quiser. Nossa obrigação é dizer que Deus se importa com você e que apesar de Deus o amar muito, Ele não concorda com o tipo de vida meu. Então, o fato de Deus me amar e de Deus ser amor não significa, não quer dizer que Ele aprove tudo que eu faço. Certo? Porque qualquer pai ama o filho, mesmo que ele seja bandido, mesmo que ele seja o que ele for. O pai ama, vai lá na cadeia, luta para tirar, mas um pai verdadeiro não aprova. O pai diz, meu filho, estou tirando você da cadeia, mas não aprovo. Não criei você para você ser bandido. Então Deus não nos criou para a gente viver contrário à vontade dele. Agora Ele respeita a nossa decisão. E eu sempre digo o seguinte, qualquer pessoa pode chegar num restaurante e pedir o que bem quiser. E dizer assim, eu quero a melhor comida, a mais cara. E pedir, eu quero o melhor vinho, o mais caro aí, o vinho parisiense. Um vinho de uns 10 anos, 50 anos aí que esteja envelhecido. Eu quero a melhor sobremesa. Você pode fazer isso.
O grande problema é quando vem a conta. Quando vem a conta que a pessoa olha e diz assim, para a cadeia. E eu quero lhe dizer uma coisa, você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar. E se não chegar nessa vida, chegará no dia do juízo final. Um dia, Deus vai dizer, meu filho, está aqui a sua conta. E agora, como é que nós vamos fazer? Certo? Então, Jesus hoje te chama ao arrependimento. Jesus hoje diz para você que já enveredou por caminhos errados. Jesus hoje diz assim, olha, arrependa-se. Reconheça seus erros. Reconheça que você não pode mudar sozinho, porque a Bíblia diz que o leopardo não pode mudar as manchas do seu corpo por si mesmo. Assim nós não podemos mudar. Mas quando você se arrepende e crê que Jesus morreu na cruz, por você e por mim, no lugar desse desgraçado aqui, porque eu não sou melhor que você. Eu sou fruto da graça de Deus, que ela me atingiu. E é por isso que eu não me sinto melhor do que nenhum homossexual, do que nenhum assaltante, do que nenhuma prostituta. Eu não sou melhor, não. Eu sou tão pecador quanto você. Só que eu fui alcançado pela graça. Um dia a graça de Deus veio na minha direção, inundou meu ser, iluminou minha mente e me mostrou quão bom é Deus, quão maravilhoso é Jesus e que Ele havia morrido no meu lugar e que a única coisa que eu precisava era me arrepender e crer. E aí eu fui alcançado. E é por isso que eu quero levar esta graça para você. Porque muita gente pensa que nós, crentes, nos imaginamos superiores. E tem gente que se imagina assim. Mas está redondamente enganado. Nós não somos melhores do que você. Pastor Gilberto Rebouças, então qual é a diferença? É porque Deus ofereceu perdão. Deus oferece, Ele diz assim, meu filho, você se arrepende porque eu mandei meu filho morrer por você e eu te ofereço perdão. E quando você é iluminado pelo Espírito Santo, você vai lá na mão de Deus e diz, é meu. Você agarra aquele perdão e diz, obrigado Deus, obrigado Pai. E você internaliza esse perdão e você diz, estou perdoado. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E pastor, qual é a diferença para os outros? É que você ainda nem percebeu que Deus está te oferecendo perdão e nem se apropriou do perdão que Ele já te deu. E você vive na culpa sem precisar. E Deus, hoje eu quero falar de um Deus que estende a mão e diz, eu te ofereço perdão. Ele não quer saber quem você é nem o que você fez. Ele quer que você se arrependa e creia em Jesus Cristo. Que não é o que você fez ou deixou de fazer, mas é o que Jesus fez por você e por mim. E aí a graça de Deus vai fluir na tua direção. O Espírito Santo vai fazer morada no teu coração e ele vai começar um processo de transformação e de libertação. E você vai se tornar cada dia um ser humano melhor. E ele vai rasgar a história velha e começar uma nova história. E Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. E ele diz, ninguém que vem a mim eu lanço fora. Então onde você estiver nesse mundão aí, não sei se é na Ásia, na África, na Europa, eu não sei onde você está no Brasil, no interior, na cidade, eu não sei onde você está, mas eu sei que Deus está aí. Eu sei que se você está me ouvindo é porque Deus está aí, tocando no seu coração. E hoje, onde você estiver, você não precisa ir a uma igreja, porque a igreja de Deus é todo o universo. Salomão diz, Senhor, o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto mais esse templo. Então eu quero te dizer que a igreja de Deus ela comporta todo o universo. E hoje Deus está chamando você e diz, meu filho, eu estou conclamando, eu sou rei,
E eu estou chamando gente que o mundo não quis, que o mundo rejeitou, gente que foi magoada, ferida, traumatizada, gente que já errou, mas gente que está disposta a recomeçar, gente que está arrependida, gente que crê, gente que não tem nada, mas tem fé. E se você tem fé e você crê que Jesus morreu para mudar a sua vida, então invoque-o aí onde você estiver, na língua que você falar. Peça a Ele, confesse a Ele os seus pecados. E não é assim, Senhor, eu matei, roubei, não. É só você admitir, Senhor, eu sou um pecador miserável a caminho do inferno. Mas no caminho que ia para o inferno, eu encontrei uma saída, o Senhor. É por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Hoje, entre por Jesus. Você vai encontrar consolo para a sua alma, você vai encontrar razão para a sua vida e você vai entender por que eu prego rindo. Porque Jesus é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor na minha vida, é meu amo, meu tudo, Ele deu razão à minha vida, minha alma encontrou pouso nele, o barco da minha existência encontrou nele um porto seguro, porque Jesus, religião dos crentes não resolve. Tem um monte de crente que vai para o inferno, tem um monte de crente que nem o diabo quer. Mas Jesus Cristo ainda tem um monte de gente que não se dobrou a Baal, um monte de gente que se arrependeu, um monte de gente que o ama. Então, Deus te abençoe. Nós estamos conversando aqui a noite toda. Então, amanhã às 12 horas, por esse mesmo Facebook, José Gilberto Lima Rebouças. Basta você botar Gilberto Rebouças. Para que tem gente que tem dificuldade, no seu Facebook tem uma lupazinha, um arredondinho assim, um círculozinho, lá em cima você clica assim, você abre seu Facebook, aí você clica, Gilberto Rebouças, vai parar aqui, certo? Então, Deus abençoe, até amanhã, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.